Olá, que alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão. E hoje a nossa reflexão é sobre esse livro aqui, Mulheres que Ouviram a Voz de Deus. Uau, que rico, né? Você sabe como identificar a voz de Deus? Esse livro é de Marta Doreto de Andrade. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva antes que começamos a nossa reflexão de hoje. Já se inscreveu? Então vamos para a reflexão. E aí, você sabe como identificar a voz de Deus? Você já ouviu Deus falando com você? E como foi? Com certeza foi especial se você já ouviu Deus falar com você. E é sobre isso que a autora do livro vem falar para nós. Como identificar a voz de Deus? Quando saber que é Deus falando conosco e não é coisas da nossa cabeça? Porque às vezes, quando Deus fala no nosso coração, a gente fica super apreensiva, assim, né? Não sei você, mas quando Deus fala comigo, quando era no começo, né, da minha fé, da minha vida com Deus, eu ficava pensando, será que foi Deus mesmo? Ou é coisa de mim mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? E aí você começa a entender que é Deus. E você, com cada vez mais que a gente vai tendo intimidade com Deus, a voz dele vai sendo mais conhecida. A gente vai ficando, já identificamos. Porque você, por exemplo, quando você ouve a voz do seu esposo, mesmo no telefone ou que eles não estejam perto de você, com certeza você sabe que é seu esposo. Por exemplo, nós que somos mães, quando a gente ouve o choro do nosso filho, pode estar uma sala com muitas crianças chorando, mas você sabe identificar a voz do seu filho, o choro do seu filho, e é assim com Deus. Porque nós conhecemos a voz dos nossos amigos, dos nossos filhos, do nosso esposo? Porque nós temos intimidade com eles, nós vivemos com eles todos os dias. E é assim na nossa vida com Deus. Quando mais intimidade com ele, mais nós sabemos identificar a voz dele. Uau, que tudo, né? Então a autora vai permear, trazendo pessoas, né? Mulheres e também trouxe homens, que ouviram a voz de Deus. Como eles ouviram e como foi a experiência deles e como nós também podemos ouvir. Não é só na época da Bíblia, porque às vezes a gente pensa, não, Deus só falava com as pessoas lá naquela época. Não, Deus fala com você, fala comigo hoje, nos dias de hoje, e Ele tem prazer em falar com você. Então, maneiras que Deus fala. Deus fala, segundo a autora, e através, né, da Bíblia, Deus fala através da natureza. Quantas vezes nós estamos em algum lugar e a gente vê Deus através da natureza? A gente ouve a voz de Deus através da natureza. Quantas vezes Ele nos revela através da natureza? Uma experiência minha, quando eu fui no mar pela primeira vez, quando eu vi aquela imensidão do mar, eu fiquei pensando, meu Deus, como o seu amor é grande, porque é maior do que esse mar. E fiquei pensando na grandeza de Deus, e Deus falava no meu coração sobre o amor dele por nós, que é muito maior do que o mar. Então o Senhor foi falando no meu coração quando eu conheci o mar. Outras vezes, quando a gente vê uma flor, a gente vê na Bíblia que o Senhor nos dá exemplos de uma flor, né? Da beleza da flor, e assim como a flor é tão bela, e Ele cuida da gente também, como veste as flores. E assim o Senhor vai falando com a gente, trabalhando na nossa vida através da natureza, porque Ele criou, através da sua criação. Muitas vezes também alguém nos abraça e nós sentimos Deus falar conosco. Quando uma criança sorri pra gente, Deus também fala conosco, né? Então são formas de Deus falar. Deus também fala conosco através de sonhos. Sim, muitas vezes sonhamos algo que o Senhor quer falar conosco. Outras vezes, Deus fala conosco através de profecias. Só que a autora chama a nossa atenção quando se fala em profecia, para tomarmos cuidado, porque as falsas profecias, quando não é Deus falando, traz muita confusão no meio do seu povo. Isso é verdade. Quantas pessoas que nós vemos nos nossos dias, que através de uma profecia que a gente comenta, que a gente costuma falar, através de uma profetada, né? Essa pessoa ficou
algo que a pessoa falou que ia acontecer e não aconteceu, acreditou que era Deus falando e não era Deus, era da pessoa mesmo, de mim mesma, né? E a pessoa se afastou dos caminhos do Senhor, de tanta revolta, né? Por essas profetadas aí. Porque a pessoa não falava de Deus, falava dela mesma por conhecer algo da pessoa. Então a gente tem que ter cuidado. A Bíblia nos manda examinar as profecias, né? Então, pra gente ter bastante cuidado com isso. A autora fala também que Deus fala conosco através do nosso trabalho, através daquilo que nós fazemos. Muitas vezes, isso é verdade, a gente está fazendo ali, cozinhando ou lavando louça, e a gente começa a meditar na palavra do Senhor e o Senhor vai falando no nosso coração através das nossas atividades diárias. Jesus mesmo, ele falava com as pessoas dando exemplos das atividades diárias do dia a dia, para que as pessoas pudessem compreender Deus. Deus, então, usa o nosso trabalho para falar conosco também. E a principal e mais linda forma que Deus fala conosco é através da sua palavra, através da Bíblia que ele fala conosco. E então a autora fala que a Bíblia é a principal forma que Deus fala conosco. E é verdade, quando examinamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, a gente, que é a inspiração, né, que Deus inspirou para que as pessoas pudessem escrever a palavra dele, todos os princípios ali, as verdades sobre Jesus, sobre tudo, né, na vida, ele fala conosco. E aí o Espírito Santo vai, quando a gente lê a palavra do Senhor, e fala no nosso coração, sabe, nos faz sentir amadas. E o Senhor vai ali aprofundando na sua palavra. Então, a nossa vida tem que ser permeada pela palavra do Senhor. E assim Deus vai falando conosco, de uma forma linda e especial. E é importante nós aprendermos a ouvir Deus. Será possível isso? Sim, a autora traz pra gente que é possível aprender a ouvir Deus. Como? Muitas vezes a gente costuma orar e só a gente fala, e a gente esquece que é um diálogo. Quando há um diálogo, a gente conversa com a pessoa e essa pessoa vai e nos fala e continua e é um diálogo, a conversa vai e volta, né? E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós dialogamos com Deus, nós devemos, quando oramos, falamos com Deus, devemos dar uma pausa, esperando que Ele fale conosco, que Ele nos dê resposta. E como se parece a voz de Deus? E aí, você sabe como se parece a voz de Deus? A autora vai nos falar também que a voz de Deus, né, conforme a Bíblia, sempre conforme a Bíblia, é como a Bíblia fala, como voz de muitas águas, como trovão, como um vento suave, como a brisa suave. Quando fala como um sussurro, né? Quando Elias ouviu Deus, ele falava que era como uma brisa suave, um vento suave, um sussurro de Deus. Ai, que coisa linda, né? Então, quando Deus fala, há várias formas das pessoas verem. E aí, então Deus fala de formas diferentes. Não é sempre da mesma forma. A autora fala pra gente que às vezes Deus nos chama para orar pelas madrugadas. E é comum. O Senhor nos chama pelo nome. E Ele chama, às vezes, com uma voz, e ela fala um exemplo aqui, que o Senhor, uma vez convidando ela para orar por um familiar dela. E aí veio chamando pelo nome da autora, né, Marta, e falava para ela com a voz de uma tia dela. E ela acordou aflita por essa tia e orou por essa tia. Então era o Senhor chamando ela para interceder por essa tia. E depois ela ficou sabendo que naquele dia, naquela madrugada, aconteceu algo terrível na fazenda da sua tia. Então o Senhor levantou ela para interceder. E é assim que o Senhor faz, nos chama pelo nome. Quem o Senhor chamou pelo nome na Bíblia? Quantas pessoas, né? E ela traz o exemplo pra gente de Samuel. E aí fala da inexperiência de Samuel com Deus. Ele não tinha experiência com Deus ainda, então ele não sabia identificar a voz de Deus. Tanto é que ele vai até Eli, né? E pergunta, o Senhor me chamou? O Senhor me chamou? E aí é interessante falar que ele nos chama pelo nome.
Porque ele te chama pelo seu nome, me chama pelo meu nome. Né? Igual ele falou, Samuel, Samuel, quantas outras vezes? E aí o Senhor te chama ele pelo nome, não tem experiência. E aí, até que ele entende, ele é ensinado que precisa compreender, aprender a identificar a voz de Deus. E aí, quando ele identifica, agora ele se prontifica para o Senhor. E às vezes nós também estamos assim. Nós não ouvimos, não paramos, só oramos, pedimos e falamos com Deus. Não temos um momento para esperar a resposta de Deus, para ouvi-lo, porque ele tem algo a nos dizer sempre. E ficamos atropelando tudo e não paramos para ouvir. Não paramos para ouvir. E ele tem prazer para nos ouvir e para falar conosco, né? E aí, quando a gente não tem experiência, a gente fica, ué, é um vento? É um trovão? Não, é a voz de Deus te chamando. É a voz do Senhor te chamando para algo importante, para algo especial, porque ele tem vontade de falar conosco, né? O Senhor é como um pai que tem desejo de conversar com seu filho, pai que quer ouvir do seu filho como foi o seu dia, como você foi na escola. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso pai, então ele tem prazer de nos ouvir também. E Deus nos chama o quê? A dialogar, igual eu já falei, né? Ele quer que a gente dialogue com ele, mas não é um monólogo. Às vezes a gente leva a oração como um monólogo, só eu falo e não paro para ouvir. A autora fala que ela coloca no momento do devocional dela, no momento com Deus, ela está lá. Com o momento dela, ela se senta de uma forma confortável. Ela não falou que a gente ora de joelhos e tal, mas a gente tem que escolher do nosso momento um momento agradável. Então ela senta relaxadamente na cama dela, com seus travesseiros, pega a sua Bíblia, pega o seu inário, coloca uns hinos antigos, porque ela diz que aproxima mais ela de Deus, e ali ela passa o seu momento com Deus. Então ela não vai se sentir cansada da posição para poder esperar Deus falar. E Deus fala conosco. E é lindo ver isso, e é delicioso demais quando Deus fala conosco. É algo maravilhoso, porque quando Deus fala, vem comigo, quando Deus fala comigo, vem uma tranquilidade, uma paz, um gozo. É como se eu estivesse no céu, frente a frente com Deus. Aí me faz lembrar do quê? De Moisés, de Adão e Eva, conversando frente a frente com Deus. Que coisa especial, que coisa linda. E é assim que a gente tem que sentir, né? Algo tão especial. E aí eu trago, a autora traz várias mulheres, né, que ouviram a voz de Deus. E para mim que chamou a atenção foi quando Jesus, né, ele estava passando pelo caminho e a mulher da filha endemoniada, ela queria falar com Jesus, pedir socorro para Jesus, mas ele continuava pelo caminho. E ela gritava e gritava mais alto e começava a incomodar os discípulos. Os discípulos, mestre, ela responde ela e manda que se vá embora. Mas ele continuava ali sem falar. Até que ela se joga aos pés dele e fala, socorre-me, né? Aqui é minhas palavras, colocando para você com minhas palavras, né? E aí o Senhor fala para ela, né? Que ela não se sente, ela ali tem um diálogo com o próprio Deus, com Cristo, e ela se coloca, ela se explica. Ela fala para Jesus da sua necessidade e ele ouve atentamente ela e fala para ela, sua fé, vai, faz, né, conforme tu queres, e a sua fé é grande, e fala com essa mulher. Então aí ela chamou a atenção. Muitas vezes a gente está orando, falando com Deus, esperando a resposta do Senhor, mas ele não falou conosco. Ele não falou comigo, não falou com você, mas não é porque ele não te ama. Não é porque ele não está atento ao teu falar. Não é porque ele não se interessa por aquilo que você está falando, por o seu problema. Mas ele está só te ouvindo. Ele está ouvindo você e no momento certo ele vai te responder. Na área da saúde, né, nós estudamos sobre esse comportamento do ouvido falar do paciente. E é interessante trazer aqui para vocês que me acompanham, é que quando nós, para vocês entenderem quão maravilhoso é o nosso Senhor, quando Ele nos faz pergunta, Ele está nos permitindo
organizar os nossos pensamentos para que a gente tenha uma resposta aos nossos problemas. Muitas vezes é isso que ele faz. Ele te faz uma pergunta, né? Igual, queres que eu te faça? Né? E ele te pergunta para que você pense, ué, mas o que eu tô precisando mesmo? Mas se eu fizer dessa forma, se eu beber dessa água, igual ela falou, se eu beber dessa água, mas ele falou, eu sou a vida eterna, né? Então aí quando você para e se organiza, ela fala, uau, mas esse é o Messias, mas esse é o Senhor, é o Messias esperado. E aí ela começa a entender quem é Cristo. E aí ela fala, mas esse poço aqui, e eles vai formando um diálogo e ela vai se organizando o seu pensamento e fala, uau, mas esse homem aqui é um profeta, esse homem aqui, e vai entendendo. E quando ela entende tudo que o Senhor tem para ela organiza o pensamento e a salvação para a vida dela. A cura das suas feridas, das suas chagas, do seu emocional, e há toda uma transformação por trás, né? Então o Senhor nos permite, Ele nos pergunta para que nós nos organizamos nossos pensamentos e entendemos de verdade quem é Ele. Esse livro é incrível e eu gostaria muito que você lesse também, para que o Senhor, né, fale de uma forma melhor ao seu coração, assim, porque em cada capítulo você fala, nossa, realmente Deus fala e pode falar comigo e nos faz querer ouvir Deus falar conosco. E estamos chegando ao fim dessa reflexão. Se você gostou, deixa o seu comentário, seu like, compartilha com outras mulheres que precisam ouvir Deus falar com elas. E se inscreva aí no canal, se chegou até aqui e ainda não se inscreveu. E te aguardo para a próxima reflexão. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e que você volte para a próxima reflexão, que também é incrível. Até a próxima!